Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando. Estamos aqui juntos para mais um estudo a respeito do livro, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a região da Galácia. E nós vamos hoje para o capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6, ou seja, praticamente nós encerraremos esse estudo sobre o livro de Gálatas e na próxima semana, então, nós já começaremos outra carta ou cartas, porque acredito que como nós vamos seguir uma sequência cronológica das primeiras cartas, que Paulo escreveu, e a carta aos Gálatas foi a primeira. Depois acredito que foi 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que é o que nós vamos estudar na próxima semana. Já vamos iniciar Tessalonicenses, tá bom? Olha, antes de nós falarmos aqui sobre Gálatas capítulo 6, nós vamos ouvir um hino com a nossa irmã, a Delmira Matos. Vamos ouvir um hino, um louvor, um hino, E logo em seguida nós voltaremos com vocês. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti, minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti, minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Sou tão pequeno, carente de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Muito bem, estamos de volta e vamos falar sobre Gálatas capítulo 6. Porém, antes, eu peço a você que dê aí o seu like no vídeo, é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Eu tenho pedido também às pessoas para que elas venham apoiar o canal.
Apoie o canal. Como você pode fazer isso? Se tornando um membro do canal. Se torne um membro do canal e você estará nos apoiando nesse trabalho de levar um evangelho puro, um evangelho aonde Cristo ele é o centro, onde nós levamos o evangelho da graça. Então, nos ajude, tá bom? Olha só, meu irmão e minha irmã, se você quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp, nosso WhatsApp é sinal de mais 351 934 354 376, sinal de mais 351 934 354 376, tá bom? O dia tem ficado corrido para nós temos realmente feito um esforço grande para gravarmos os vídeos, para fazermos aqui os estudos, a igreja em casa. O dia realmente tem ficado curto por causa de uma série de coisas que estamos fazendo no momento. Talvez daqui para frente, daqui a um tempo, as coisas elas se encaixem de uma forma melhor e possamos então ter mais tempo, tá bom? Hoje mesmo tivemos, praticamente fiquei umas 2 horas durante o dia, 2 horas e pouquinho, para tomar a segunda dose da vacina, né? Hoje eu tomei a segunda dose da vacina. Se você tem a oportunidade, se vacine, não apenas por você não, mas também pelos outros, né? Porque tem gente assim, não, eu não vou me vacinar por isso, por aquilo, outro e tal, mas ela não pensa nos outros, né? Porque é importante você também pensar nos outros, porque às vezes a pessoa pode contrair o vírus e contaminar outras pessoas, né? Então é importante que a pessoa ela se vacine, tá bom? E biblicamente, meu irmão, minha irmã, não tem nada que impeça você de se vacinar. Não fique acreditando nessas coisas que falam aí de chip, de marca, da besta. Isso não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com vacina, tá bom? Isso aí, olha, se nós fôssemos pensar assim, quantas vacinas nós brasileiros, né? Principalmente nós brasileiros, quantas vacinas nós já tomamos? Quantas, né, meu irmão? Quantas vacinas nós já tomamos? Desde criança nós sempre tomamos vacina para tudo no Brasil, para tudo, e até hoje se toma. Você vê que muitas pessoas já falaram aí sobre Coca-Cola, que é a marca de não sei o quê, a internet, os 3 www, o código de barra, o chip. Chip mesmo, nós temos chip em tudo. Nós temos chip no telemóvel, no celular, nós temos chip no cartão de crédito, nós temos chip no cartão cidadão, nós temos chip às vezes até numa TV, às vezes tem também, enfim, não tem nada a ver. Quem sabe mais para frente nós vamos falar algumas coisas também sobre essa questão de marca da besta, essas coisas assim. Bom, mas vamos lá. Como sempre fazemos, nós lemos em 2 versões, sempre assim, 2 versões, tá? Na revista e atualizada por João Ferreira de Almeida, foi traduzida por João Ferreira de Almeida, e também falamos da Bíblia Viva, tá? No capítulo passado, que foi o capítulo 5, nós falamos muito a respeito ali dos frutos, ou melhor, do fruto do Espírito e das obras da carne, né? Sobre a questão da luta que existe entre a carne e o Espírito. Você observa uma coisa, eu já estava
pensando sobre isso, você observou que Jesus, o próprio Jesus nos dias da sua carne, ele não tratava muito a respeito dessas coisas que o apóstolo Paulo ele tratou. Por exemplo, Jesus ele não tratava muito sobre essa questão da moral, da moralidade. Poucas as vezes você vai ver Jesus falando alguma coisa a respeito disso. Jesus, o ensino dele era um ensino diferente do apóstolo Paulo. O ensino de Jesus, ele se dava mais em relação ao próximo, o seu relacionamento com o próximo. E claro, ele também tratava muito com os judeus, principalmente com os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Mas observa que os ensinos de Jesus nos dias da sua carne eram diferentes do apóstolo Paulo. Por exemplo, Jesus, eu posso lembrar aqui algumas vezes, ele fala para não guardar mágoa no coração, para perdoar. Fala também a questão do divórcio e tem um contexto sobre isso. Jesus fala, por exemplo, para aquela mulher que foi levada até ele porque havia sido pega em adultério, ele diz, vai, não peques mais. Mas em termos assim de moralidade, Jesus não tratava muito disso. E nem dessa questão da luta entre a carne e o espírito. Isso quem trouxe mesmo foi o apóstolo Paulo, pelo menos de uma forma assim mais contundente. E eu acho até uma coisa assim interessante, porque o apóstolo Paulo, a ele foi revelado o evangelho da graça. E muitos dizem assim, não, mas esse evangelho da graça, é isso, é aquilo outro, a pessoa pode fazer qualquer coisa, a pessoa isso, aquilo outro. Não é o que nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele pregava muito, ele ensinava muito nas suas cartas sobre essa luta que havia entre o espírito e também a carne, e a lei e a graça. Porque o apóstolo Paulo ele dá a entender que quando ele falava, por exemplo, de obras da carne e também sobre a lei, obras da carne, condenação, circuncisão, dava a entender que ele estava falando quase que da mesma coisa. Porque muitas vezes ele dá a entender que o andar na carne era querer se justificar através das obras da lei. E andar no espírito, ele também dá a entender que, muitas vezes dá a entender que o andar no espírito é justamente andar na graça. É a pessoa ter esse entendimento, né, do evangelho da graça. Então ele dá a entender isso. O relacionamento também com o próximo. E a carta aos Gálatas, sendo a primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreveu, justamente por quê? Porque haviam judaizantes que eram da seita dos fariseus, eles haviam entrado no meio ali dos cristãos, dos gentios, e passando para os gentios que os gentios deviam guardar as leis. Ou seja, eles eram legalistas e queriam passar isso para os gentios. E o apóstolo Paulo disse que não, os gentios não precisavam guardar a lei, até porque a lei, ela não salvava, ela apenas apontava para Cristo.
E a lei, embora ela não fosse ruim, ela mandava a pessoa fazer, faça isso. Mas a pessoa não tinha forças para fazer, porque a lei não dava essa força. A lei não agia no coração, não agia no interior. A lei, ela era no exterior. Por isso que a marca era justamente no órgão genital masculino, prepúcio do homem. Tem ali uma marca, cortar aquela pele do prepúcio, e que se chamava e se chama circuncisão, que era a marca dos judeus, né? Bom, o apóstolo Paulo, ele fala para os Gálatas que isso não era necessário. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele fala lá das obras da carne, veja que é uma continuação, o capítulo 6 é uma continuação do capítulo 5, porque a Bíblia, ela não foi escrita dividida em capítulos e nem em versículos, tá? Ela não foi dividida dessa forma, ela foi escrita de uma forma corrida. Então, ele vai dizer o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, quer dizer, se alguém for surpreendido em alguma falta, está falando ali para aqueles irmãos, o que acontece? Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, vamos analisar esse versículo, porque só esse versículo aqui já nos fala muitas coisas. Por exemplo, se alguém for surpreendido em alguma falha, quem é esse alguém? Se alguém for surpreendido em alguma falha. Ora, esse alguém pode ser qualquer um. Esse alguém pode ser eu, pode ser você, poderia ser o apóstolo Paulo, poderia ser qualquer pessoa. Esse alguém que foi surpreendido em uma falha, em um erro. Só que o apóstolo Paulo diz que vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Essa correção, meu irmão e minha irmã, não é a correção que muitos líderes religiosos pensam, ou que algumas instituições religiosas, elas acreditam, quando alguém é pego em alguma falta, em alguma falha. Essa correção, tanto é que ele vai dizer com brandura. Essa brandura é a mesma palavra no grego para a mansidão, que é o fruto do Espírito. E corrigir é no sentido de quê? É no sentido de colocar no lugar. É isso. Porque esse é o sentido da palavra correção no grego, no original. O português, muitas vezes, quando se faz a tradução de um idioma para o português, por exemplo, inglês e, por exemplo, no caso aqui, o grego, muitas vezes a palavra não tem o sentido realmente que o autor quis dizer. O apóstolo Paulo, quando ele fala de correção, ele não está falando de punição, ele não está falando de humilhação, ele não está falando de uma bronca, ele não está falando disso. Ele está falando de colocar no lugar. Ou seja, não é para jogar aquela pessoa fora. Não é para cortar aquele membro e jogar fora. Não, é para colocar no lugar. É como se o ombro saísse do lugar, vai colocar no lugar. Quando a pessoa quebra uma perna, quebra um braço, ela vai lá e faz uma correção.
tá? A pessoa sofreu um acidente, ela ficou com, de repente, alguma marca no corpo, vai fazer uma cirurgia, por exemplo, para fazer uma correção. Para fazer uma correção. Ela vai fazer uma correção. Então, esse é o sentido. Então, por que, meu irmão, minha irmã? Porque o evangelho que o apóstolo Paulo anunciava, o evangelho que hoje nós anunciamos, não é um evangelho de culpa, é um evangelho de cura. Não é um evangelho de obrigações, mas de a pessoa é voluntária. Tem que ser de uma forma voluntária, não é uma obrigação, mas voluntariarismo. A pessoa faz porque quer fazer. Não é um evangelho de exploração, mas voluntário, algo voluntário. Então, assim deveria ser e deve ser a igreja de Cristo. Veja, Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa semana que passou, eu meditei alguns dias sobre Pedro. Você observa que Jesus, em momento algum, desistiu de Pedro. Mesmo quando Pedro o traiu. Ou seja, Pedro foi corrigido, foi colocado no lugar. Quando Jesus ressuscitou, ele estava na praia lá, não queria mais, de repente, ser pescador de homens, estava lá na praia pescando. Jesus perguntou 3 vezes a ele se ele o amava, e ele disse que sim. E na terceira ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus dizia, apacenta minhas ovelhas, quer dizer, uma correção, colocou no lugar. Porque imagina, vamos supor, se todas as vezes que o seu filho erra, que o seu filho faz alguma coisa errada, você, por exemplo, vai colocar ele para fora de casa, você vai, por exemplo, dar uma punição nele e fazer ele sofrer ainda mais? Será que isso é correção? Ou você vai tentar colocar as coisas num devido lugar? Porque imagina, senão você não iria ter filhos e ninguém iria conseguir conviver uma com a outra pessoa. Por exemplo, se uma instituição acredita que uma pessoa que foi apanhada numa falha, ela tem que ser expulsa, ela tem que ser isso, tem que ser aquilo, não vai ficar ninguém, meu irmão, minha irmã, porque em algum momento, em alguma hora, alguém vai ser apanhado em uma falha. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer assim, e guarda-te, para que não sejas também tentado, porque qualquer um está sujeito a uma falha, qualquer um está sujeito a um erro, qualquer um. Então ele está alertando aqui, cuidado, procura cuidar, procura corrigir, colocar no lugar, com brandura, com mansidão, porque amanhã você não sabe se vai ser com você. E lembra aquele versículo que nós lemos nas pérolas do amor de Deus? Que o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia. Mas a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Ou seja, na lei era o juízo, na graça é a misericórdia. Isso não quer dizer, meu irmão, minha irmã, e eu quero deixar isso claro, que não é carta branca para você fazer o que você bem entende, não é isso. Mas é algo que vem de dentro de você.
Porque assim é a graça. Se a lei manda você fazer, mas ela não lhe dá forças para você fazer, na graça é diferente. A graça é algo que vem de dentro de você. E você quer agradar. Você quer fazer o melhor. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque a pessoa, quando ela, vou colocar aqui uma palavra que se usa muito, quando a pessoa cai, quando a pessoa erra, ela já tem muitas vezes um peso muito grande sobre os ombros dela. Então o apóstolo Paulo está dizendo, levai as cargas um dos outros. Divide essa carga com essa pessoa. Não seja mais um a apontar, não seja mais um a acusar, porque é muito fácil acusar, é muito fácil apontar, mas o evangelho da graça não é um evangelho de acusação, é um evangelho de reconciliação. Não é evangelho de morte, é de vida. É de vida. Não é para se jogar fora a pessoa. É para resgatar, é para reconciliar, é para trazer de volta, é para, enfim, é para isso, meu irmão e minha irmã. Veja como é que o apóstolo Paulo vai falando de coisas, de lei, de faltas, de falhas, porque aqui ele já fala da lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Por quê? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Cuidado! Devemos ter cuidado com o orgulho espiritual. Nos acharmos melhores do que os outros. Jesus falou daqueles dois homens que subiram ao templo para orar. Um confiava nas suas obras, nos seus méritos, e não foi justificado. E o outro não ousava sequer levantar o rosto, batia no peito dizendo ser propício a mim, pecador. Veja, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece uma contradição, né? Mas não é. Porque uma hora ele está falando de alguém que foi pego em uma falta, em uma falha. E depois ele está falando a respeito de labor. Aí ele vai falar agora de algo que muito se usa, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, haviam pessoas que instruíam na palavra. E aqueles que eram instruídos, eles deveriam de alguma forma, de alguma maneira, fazer com que aqueles que instruíam, que eles também participassem das coisas boas, né? Olha só, mas aquele que está sendo instruído, quer dizer, a pessoa que está aprendendo, que está sendo instruída, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Por exemplo, se você é uma pessoa e diz assim, puxa vida, eu estou nesse canal, Alfredo Paulo, e eu tenho sido uma pessoa que tenho tido entendimento do Evangelho, do perdão, eu tenho aprendido coisas. Então, você diz assim, puxa vida, eu estou sendo instruído. Então, você deve participarmos das coisas boas também. Quando você faz um comentário dizendo, puxa vida, eu estou bem, espiritualmente eu estou bem,
Quando você se oferece, olha, eu tenho sido tão agraciado que eu quero participar de alguma forma, eu quero apoiar o trabalho, porque assim como me ajudou, vai também ajudar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas. Ontem, domingo, eu fui visitar o Lucas, dei um abraço nele. Ontem eu tive que dar uma palavra para ele, que ele estava um pouco assim para baixo. E até tive falei com ele que as pessoas do canal aqui falam sempre para mandar um abraço para ele. E estão orando por ele. Aí eu falei para ele, filho, eu vou pedir às pessoas de bem, as pessoas de bem que quiserem, se elas podem escrever uma carta para você aqui dentro, porque ele falou que fica muito, a hora não passa, muito ansioso, muito, enfim. Mas é o que tem que ser. Então eu falei, olha, pedi pessoas de bem para mandar uma carta para você e tal. Aí ele gostou da ideia, falou assim, pai, que bom, eu posso de repente até responder essas pessoas também. E aí eu pensei assim, por que nós não podemos fazer isso, né? De uma forma mais abrangente. Você poderia fazer isso, de repente você conhece alguém que tem um filho preso, alguém que tem um esposo preso, ou a filha, ou quem quer que seja, você conhece um vizinho que tem um familiar que está preso. Por que você não pede, não pergunta, olha, eu poderia mandar uma carta para o seu filho que está preso, para a sua filha, eu poderia mandar uma carta para o seu esposo que está preso, a sua esposa, não sei. Existe um número imenso de pessoas que estão presas. Por exemplo, no caso Lucas, ele não recebe, ele não tem lá, não tem internet, não tem telefone celular. Então, ou ele vai numa cabine e liga para mim, que tem lá, ou então ele recebe uma carta de alguém que manda. Então, você de repente poderia fazer isso. Você poderia fazer isso. Dessa forma, dessa maneira. E quando você mandar essa carta, quem sabe você manda também para aqui para a gente, pelo WhatsApp. Nós vamos fazer um vídeo sobre essa carta. Se você receber uma carta de volta, vamos fazer um vídeo sobre isso. Vamos criar de repente, uma comunidade em que o nosso amor ao próximo, ele não fique apenas em palavras, em teorias, mas que comece a ir para a prática. Eu tenho lá nós estamos com 140 pessoas na linha de transmissão que recebem orações diárias que eu faço e mando para elas. Ora, o que poderia acontecer? Se você quiser fazer parte dessa linha de transmissão, é só você me adicionar no WhatsApp e mandar uma palavra lá, quero fazer parte da linha de transmissão, Grupo Timóteo, como eu já coloquei, sinal de mais 351-934-354-376. Está aí o WhatsApp. E quem sabe ali nós vamos formando uma comunidade onde vamos procurar ajudar pessoas. Vamos procurar tirar isso da teoria e colocar na prática. Quem sabe? Bom, então fica aí. Aí ele vai dizer assim no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá
semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Então, o que você semeia na carne, você vai colher na carne. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, uma coisa é quando você semeia na carne. Semear na carne é colher na carne, aqui nesse mundo. Quando você semeia no Espírito, é outra coisa. É o Espírito. E do Espírito você vai colher e colhe o quê? A vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Puxa vida, que palavra. Às vezes existem pessoas assim, eu estou cansado de ser boa. Eu estou cansado de ser bonzinho. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz, não vos canseis de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Mesmo que chamem você de bobo, mesmo que chamem você disso ou daquilo outro, não se canse de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, veja que ele fala sobre o plantar e o colher, e depois ele diz, faz o bem. Você veja que o apóstolo Paulo, ele trata as coisas como se fosse uma só. A lei, a carne, o fazer o mal a outras pessoas, o querer se justificar pelas obras. Isso para ele, em muitas ocasiões, tem o mesmo sentido. Como fazer o bem, andar no Espírito, viver na graça, ajudar ao próximo, ao semelhante. E ele diz assim, e vamos colher isso. Não vamos nos cansar de fazer o bem, porque Deus está vendo que você está fazendo o bem. Então está escrito, e aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Principalmente os da família da fé. Quem são os da família da fé? Aqueles que professam a mesma fé que você. Não é que você não vá ajudar outras pessoas. Ele está dizendo aqui, faz o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por exemplo, você faz parte da minha família da fé. Eu despendo muito mais tempo aqui com vocês do que propriamente dito com a minha família mesmo. Primeiro porque está no Rio de Janeiro, mas aqui eu estou diariamente com vocês, de manhã, à tarde, à noite, como agora, 1 hora a gente fica aqui conversando, falando. Todos os que querem ostentar-se na carne, quer dizer, ostentar-se na carne, dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aliás, eu pulei um versículo, que foi o versículo 11, eu já estou no 12. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Há quem diga que quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, é que ele tinha problemas na vista, nos olhos, então ele pegava as cartas somente para fazer as considerações finais, e ele fazia com letras grandes, porque naquela época não se tinha os recursos que tem hoje. Por exemplo, eu uso óculos para ler, né? Então, existem hoje vários recursos que não existiam na época do apóstolo Paulo. Então ele vai falar, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho,
Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quer dizer, eles mesmos que são circuncidados não cumprem a lei. Agora eles querem que vocês sejam circuncidados para se gloriar na carne. Tipo assim, olha, tá vendo? Eu fiz com que eles fossem circuncidados, olha só quantas almas eu ganhei, olha isso, olha aquilo outro, é mais ou menos nesse sentido. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo, ele quer dizer o seguinte, olha, se você quer ser circuncidado, tudo bem, isso aí não faz diferença nenhuma. Agora, não queira dizer que para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Por exemplo, se você quiser tomar um banho e achar que é um batismo nas águas, tudo bem. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação, meu irmão, minha irmã. Se você quiser comer um pedacinho de pão e beber um suco de uva, tudo bem. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação. Sua salvação, ela foi conquistada por Cristo, lá na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, o Israel espiritual. Quanto ao mais, ninguém me moleste, não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E ele está falando aqui de marcas realmente, porque Paulo, se eu não me engano, ele levou 5 quarentenas de açoites menos 1. Ou seja, 39 vezes 5. Ele foi chicoteado. Quarentena de açoites menos 1 são 39 açoites. Ele levou 5 vezes. Ele devia ter marcas, realmente, marcas no corpo. Muitas marcas no corpo. E ele estava dizendo, vocês estão preocupados com uma insignificante marca que fica no órgão genital de vocês. Se for marca por marca, eu tenho muito mais marcas do que vocês. Mas ele não se gloriava nisso, ele se gloriava na cruz. Na cruz. Vamos ver aqui agora como é que está na Bíblia, Viva, que está assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vós que são espirituais, devem ajudá-lo, olha só, devem ajudá-lo com mansidão e humildade, a voltar o caminho certo. Está vendo aquilo que nós tínhamos falado? É voltar, fazer com que a pessoa volte ao caminho certo, é corrigir. Volta para o lugar. Veja como que o Evangelho da Graça, ele é diferente. Veja, meu irmão, minha irmã, que suavidade. Veja que clareza de entendimento se tem hoje. Então, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar o caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado.
partilhem as dificuldades e problemas um dos outros. Partilhe as dificuldades, os problemas um dos outros. Eu tenho aqui muitas pessoas no WhatsApp que compartilham os problemas delas comigo. E a gente tenta, de alguma forma, dentro das possibilidades, orar, dar uma palavra. Como eu também compartilho aqui com vocês e partilho aqui as minhas lutas, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas fragilidades. Eu não tenho nenhum problema em falar das minhas fragilidades, das minhas necessidades, dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas. Porque eu sei que existem pessoas que elas oram, elas entendem porque elas são também semelhantes a mim, não existe super-herói. Então, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Se alguém pensar que é importante, quando na verdade não é, está se enganando a si próprio. Não pensa que é importante, eu sou importante. Não tem, meu irmão, minha irmã. Somos todos iguais, por isso irmãos. A diferença pode ser que um instrui e o outro é instruído. Mas depois aquele que foi instruído pode também instruir outras pessoas. E quem instrui hoje, já um dia foi instruído também. Né? Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um deve suportar os seus próprios fardos. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com os seus instrutores. Então devem partilhar com os seus instrutores, entendeu? Então é muito importante isso, tá? Vou continuar aqui, é que a bateria tinha dado sinal ali, mas eu vou continuar aqui, ver se eu consigo com essa bateria ainda terminar. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com os seus instrutores. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos, nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos cristãos. Eu vou escrever essas palavras finais com a minha própria mão, tá vendo? Era outro que estava escrevendo, ele pega para escrever o final. Vejam as letras grandes que estou escrevendo. Aqueles mestres no meio de vocês que estão procurando convencê-los a se circuncidarem, estão fazendo isso por uma única razão. Desejam causar uma boa impressão e evitar a perseguição que sofreriam se admitissem que somente a cruz de Cristo pode salvar. Somente o que foi feito lá na cruz do Calvário pode salvar.
foi Jesus crucificado. E nem mesmo aqueles mestres que se submetem à circuncisão guardam as outras leis judaicas. No entanto, querem que vocês sejam circuncidados para poderem gabar-se por terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Essa é aquela questão do batismo. Quantas pessoas eu batizei, quantos membros tem a minha instituição, a minha igreja. Isso tudo é para se gabar. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Por isso que a igreja de Cristo, ela é espiritual. O que nós precisamos? Tentar, de alguma forma, andar no Espírito, fazer a vontade do Espírito, né? Quanto a mim, versículo 14, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Não faz diferença nenhuma agora se formos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Isso que importa. Se você se batizou, se não batizou, se participa da ceia, se não participa, isso não tem validade nenhuma. O que importa é se você é uma outra pessoa, se você é uma pessoa diferente, é isso que importa. Como é o seu coração hoje, como é o seu interior hoje? Como é que você vê hoje as outras pessoas? Qual o seu relacionamento hoje com Deus? Que a paz e a misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por esta norma e com todos quantos em toda parte pertencem realmente ao povo de Deus. Daqui por diante, ninguém procure discutir comigo sobre essas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele está aí dizendo sobre a graça, e terminamos esse estudo sobre o livro, a Epístola de Paulo aos Gálatas. E eu, particularmente, eu aprendi muito com esse estudo. Eu já fiz estudos sobre o livro de Gálatas anteriormente, mas não com esse entendimento. E no futuro, quem sabe, façamos de novo. E certamente o entendimento vai ser melhor. Deixa aí o seu comentário. Quero agradecer a todos que comentaram, que apoiaram. E não se esqueça, se você quer nos ajudar de alguma forma, de alguma maneira, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Sinal de mais 351 934 354 376. Vou repetir. Sinal de mais 351 934 354 376. Tá bom? Vou deixar você com mais um hino da nossa irmã Delmira Matos. Quem sabe você também quer nos ajudar gravando um hino, alguma coisa, pode me enviar também para o WhatsApp, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Pelas vezes que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que eu me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes que me enfureci e o Senhor me acalmou, pelas vezes que te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou, eu te agradeço,
por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Humildemente eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho e neste instante de estar aqui. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Humildemente eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho e neste instante de estar aqui. Eu te agradeço.